Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Sidney, Colégio de Educação Ativa, passando mais uma aula para vocês do oitavo ano. Tudo bem, oitavo ano? Espero que todos estejam bem e que todos estejam estudando. Esse é o nosso objetivo, né? Então, assim, dando continuidade à nossa aula, nós tínhamos abordado na última aula a questão da independência dos Estados Unidos, que é o capítulo 6, tá? E a gente viu que eles tiveram umas divergências por consequência de impostos, né? Só recapitulando, esses impostos foram cobrados para tirar a despesa da Guerra dos 7 Anos que aconteceram entre França e a Inglaterra. Mas essa guerra não aconteceu na Europa, ela aconteceu na América do Norte, Estados Unidos, na parte que lutava por umas partes do Canadá, umas partes dos Estados Unidos, enfim. A Inglaterra teve um custo muito alto dessa guerra, né? Então ela tentou ser ressarcida, mas ela cobrou os impostos para ressarcir ela nesse processo todo do povo dos Estados Unidos da América, não da Inglaterra, lá da Europa, né? Então gerou um certo atrito. Então vieram com muitas leis. Primeira lei, a lei do açúcar, depois veio a lei do selo, depois veio a lei do chá. A lei do chá foi que mais impactou, porque eles dependiam muito do chá, é uma tradição muito forte nos Estados Unidos, na época, por consequência de serem ingleses, né? Lá se consome muito chá, o chá das 5 é uma coisa tradicional deles. Então há um consumo muito grande desse produto na Europa e por consequência também na América. E aí foram lá disfarçados, né? A imagem que traz aqui para vocês, disfarçados de índios, né? Quem não ia rever que os caras eram brancos, né? Os caras nem eram índios, né? Então, sequer índios eles fossem. Eles tentaram camuflar como que não foram eles, né? Os filhos da liberdade, e foram lá e jogaram todo o chá, um carregamento, pelo menos, de um navio, no porto de Boston. E aí isso impactou muito em relação às amizades que eles tinham com os ingleses, né? Então, aí a Inglaterra veio com leis mais fortes e mais severas em cima desse povo. Tá uma chuva, gente. Não tem ideia, né? Que abençoada essa chuva. Enfim, continuando aqui. E aí a Inglaterra veio com mais leis severas. Então veio com a lei da coerção, leis intoleráveis, lei do aquartelamento. Tudo isso para fazer com que esses ingleses aqui na América fossem cada vez mais prejudicados. Então isso tudo gerou mais tensão e despertou neles, tá, o desejo de não mais pertencer então à Inglaterra, e sim pertencer a uma independência, ter uma liberdade. Só que havia divergências, nem todo mundo concordava com essa ideia de liberdade. Nós temos que lembrar que a parte do sul dos Estados Unidos ela era muito ligada à escravidão, era muito ligada à monocultura, então ela não desejava nenhum tipo, ela mantinha suas relações comerciais com a Inglaterra, estava de bom tamanho para eles, tá? Já os do norte, que é a parte ali dos Estados Unidos, né? Essa parte aqui, ó, vamos voltar lá atrás, vamos recuar um pouquinho para ver onde é que ficava. Então aqui, ó, essa parte, por ser mais fria, por ser mais parecida com a parte da Inglaterra, não tem como você cultivar muitos alimentos aqui. Então basicamente eram indústrias, né? E você tinha também pequenas propriedades, os minifúndios. E já nessa parte da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, enfim, é a parte mais quente dos Estados Unidos, teoricamente, tá? Também neva, também acontecem frios extremos nessa região, tá? Ultimamente aí não aparece. Na Flórida, né, andou nevando aí nos últimos anos aí, então coisas raras que poderiam acontecer. Enfim, mas ela era produtora de algodão e de tabaco, enfim, essas coisas que atraíam e despertavam o lucro dos ingleses da Europa. Voltamos lá para a nossa parte que nós estávamos abordando. Então essas 13 colônias, as do norte não aceitaram e começaram as divergências, tá? Bom, organizando as ideias. Qual é a relação entre a Guerra dos 7 Anos e a mudança da administração das 13 colônias inglesas, tá? Qual é a relação? A relação é que com o gasto da guerra,
os europeus precisaram repor os seus cofres, né? Então está relacionado aos impostos, está relacionado ao descontentamento, está relacionado ao processo de independência que vai começar nesses momentos aí da história. Não se falava em independência até então tá tudo tranquilo. Quais as consequências para os colonos da obrigatoriedade do cumprimento do Pacto Colonial? Bem, nós temos que lembrar o seguinte: antes dessas regras, desses impostos serem colocados, a colônia, de certa forma, tinha uma liberdade até considerável. A partir do momento que essas leis começam a ser mais vigoradas, o Pacto Colonial começa a ser colocado em prática, eles perdem um monte de regalias que eles tinham antes. A principal regalia que eles tinham foi a proibição do comércio triangular, aquele que a gente comentou, que o escravo vinha da África, ia para as Antilhas, das Antilhas ia o melaço ou a cana para a Europa, para os Estados Unidos, depois transformava em rum e os comprava novamente através do escravo. Então era uma coisa que estava mantendo um ciclo de economia naquela região. Isso acabou. E aí os colonos começaram a ter prejuízos, começaram a ter custos mais altos, então isso incomodou de certa forma a parte dos colonos. Qual foi o posicionamento do governo britânico diante do protesto dos colonos? Bom, ele deixou evidente que ele queria controlar a colônia, né? Por quê? Porque era uma fonte de renda, então estava com uma certa liberdade. Então, quando isso começou, o maior fator, incidente de todo o processo aí foi quando eles jogaram o chá lá no porto de Boston. E isso deixou os ingleses enfurecidos, né? Então, começaram a aumentar os protestos em relação e começaram a prejudicar a Inglaterra. Qual foi a reação dos colonos à decretação da lei do chá em 1773? Qual foi a reação? Foram lá, pegaram todo um carregamento de chá e jogaram no porto de Boston, né? Disfarçados de índios, né? Os supostos filhos da liberdade. Então essas pessoas estavam já desejando, ansiando por uma liberdade, por uma independência, tá? Então isso tudo estava caminhando para uma sequência, mas isso não foi nada fácil, né? Vamos ver que as coisas vão ser bem complicadas no decorrer da história. Se as 13 colônias estavam sob controle inglês, por que os colonos eram tão contrários aos demais e às decisões da metrópole? Um fato que legitimava os protestos colonos era a ausência de representantes deles no parlamento inglês. Bom, se a Inglaterra manda em nós, então nós também temos que ter um representante lá dentro do Congresso, lá dentro do parlamento, que era lá na Inglaterra. A expressão sem representação não há tributação. Se nós não temos ninguém para representar nós, por que cargas d'água nós temos que continuar pagando impostos para vocês? Né? Então nessa linha de raciocínio que os ingleses dos Estados Unidos vão bater a tecla. Bom, passou a fundamentar esses protestos. As ações e as reivindicações dos colonos foram pautadas nas ideias do inglês John Locke, que de modo irônico havia influenciado a Revolução Gloriosa lá em 1688 na Inglaterra. No século XVII, Locke vivenciou o fim do absolutismo e a passagem para a monarquia constitucional e parlamentar na Inglaterra. Seus escritos, como a obra Tratados sobre o Governo, foram de significativo impacto entre os séculos XVII e XVIII, em especial porque o autor defendia a ideia de que o governo deveria estar a serviço do povo. Aquele absolutismo não dava mais certo, né? Além disso, Locke também pregava que um povo só poderia ser taxado caso tivesse elegido um representante que compactuasse com tal cobrança. Então, os ingleses da América do Norte não tinham nem sequer votado num representante para ter lá no parlamento. Então, baseado nessa ideia, eles não podem cobrar impostos de nós. Então, estavam em cima dessa ideia. Ou seja, sem representatividade legal, a cobrança de imposto é ilegal, é ilegítima, tá? Ou seja, os colonos da América inglesa baseavam-se nas suas reclamações em grande parte nessa ideia. Para eles era imprescindível terem assentos no parlamento inglês.
e o direito de se oporem às decisões tomadas pela metrópole quando injustas ou desfavoráveis a eles. Os caras estavam querendo um lugar lá no Congresso, logicamente, para poder decidir o futuro da colônia, tá? Então, assim, era esse o desejo que eles estavam querendo. Porém, não vai ser bem assim que a coisa vai acontecer. Observe a ilustração a seguir, produzida por Paul Revere em 1774. Então aqui nós temos os ingleses, né? Pegaram os caras da Filho da Liberdade aí e forçaram eles a tomar chá, uma forma de protestar contra eles. Chá quente, tá? Então assim, foi uma punição que fizeram a essas pessoas. Bom, nessa representação, uma mulher é forçada a tomar chá. Com base na imagem, no seu conteúdo estudado, responda às questões. O que representa a mulher contida no chão? Quem é essa mulher? O que ela representa? Tá? O que representam as pessoas que seguram essas mulheres, ou essa mulher? E a que episódio a ilustração faz referência? Que crítica é feita nessa ilustração? Então vamos lá. Então a mulher, ou supostamente disfarçada de índia aí que estaria, né? Tem ainda as penas no cabelo, ela representa as 13 colônias. Ok? O que representa as pessoas? Quem representa? Ela representa a Inglaterra, né? Fazendo valer a lei aqui na América do Norte. E a que episódio se ilustra? Ele ilustra aquela questão do incidente do Porto de Boston, né? Quando eles jogam lá no mar o chá. E que crítica é feita a essa ilustração, tá? A ilustração é monopólio do comércio do chá pela Companhia do Comércio das Índias Orientais. Os colonos perderam a liberdade comercial e tiveram que se sujeitar às imposições da Inglaterra. Então agora vocês tinham de certa forma tinham uma liberdade, mas como aconteceram esses incidentes, né? Vocês vão perder isso tudo agora e vocês voltam a ser mandados por nós, e aí nós vamos ditar as regras. Enfim, o chá vai ser uma forma de protestar, vocês vêm tomar a força. E aí nós vamos ter o processo de emancipação política, aí vai caminhar para os congressos, o primeiro congresso, o segundo congresso, até se definir numa guerra que vai acontecer. Em 1774 foi organizado o primeiro congresso continental na Filadélfia, reunindo 12 das 13 colônias. Apenas a Geórgia não mandou representantes. Não quero nem saber. Eu estou fechado com a Inglaterra, eu não posso participar, eu não posso compactuar disso. Provavelmente deve ter pensado isso. Nessa ocasião foi direcionado ao rei inglês uma petição com as medidas inglesas. Contudo, o documento declarava por fim a lealdade dos participantes ao rei. Nós queremos essas mudanças, nós queremos representantes no Congresso, no Parlamento, e a gente ainda está fechado com você, meu rei, não tem problema nenhum, tá? Tratava-se de um claro indício de que a separação não era ainda um objetivo. Ninguém estava pensando em separar-se do resto da Inglaterra. Bom, a Inglaterra rejeitou a proposta do documento e os colonos não organizaram grupos armados. Então organizaram grupos armados chamados de Minuten, que se prepararam para lutar. Bom, e aí fizeram um segundo congresso, isso vai ser em 1775, e aí é o segundo congresso continental, contando com a participação agora sim das 13 colônias. Os integrantes chegaram à conclusão de que a separação era a única via possível. E aí a decisão foi tomada no dia 4 de julho de 1776, quando foi divulgada a Declaração da Independência. Bom, vocês lembram da Guerra dos 7 Anos? Contra quem a Inglaterra lutou? Né? A Inglaterra lutou e venceu a França, né? A França estava super magoada em relação a ter essa derrota no seu histórico militar. Então a quem esses ingleses agora da colônia iam pedir auxílio? É lógico, para os franceses. E os franceses vão lutar ao lado dos ingleses na América do Norte.
contra a Inglaterra, porque a Inglaterra e a França eram inimigos antigos, lá do tempo da Guerra dos 100 Anos, né? Era uma coisa muito antiga de rivalidade. Enfim, isso se perpetuou na parte do oceano, na parte do mar, no comércio e até mesmo na questão das colônias. Então isso tudo estava cada vez mais inflando esse processo de revanchismo dos franceses em relação aos ingleses da Europa. E é por esse motivo que depois de 100 anos de independência dos Estados Unidos, a França mandou de presente lá a Estátua da Liberdade, e que ficou um tempão lá no porto lá em Nova York, quase que enferrujando lá o cobre, porque não tinham nem sequer dinheiro para construir, para levantar a estátua. Então depois foi feita uma arrecadação e aí conseguiram fazer esse processo. Então a estátua é a comemoração do centenário de independência dos Estados Unidos, né? Já faz mais de 100 anos, já fazem 200 anos. Bom, a independência declarada não era uma independência garantida. Primeiro tem que ver se os caras aceitam. Não é só dar uma canetada lá e falar, estamos livres. Estamos livres, né? Havia um grande número de soldados ingleses entre os colonos e a Inglaterra não estava disposta a perder suas colônias facilmente, assim, pode levar, pode ficar com elas, também não queremos mais nada. A guerra pela independência se estendeu até meados da década de 1780. As tropas coloniais foram lideradas pelo grande general George Washington. Essa luta foi bastante difícil, levando-se em consideração a força marinha britânica e a experiência dos ingleses em combate. Vou deixar a dica aqui, existem uns documentários muito bacanas na internet chamado América, a Saga dos Estados Unidos, e lá são 12 episódios e cada episódio tem acho que 5 ou 6 capítulos, não me falha a memória, alguma coisa assim. E lá tem a parte que fala da independência, fala da Guerra da Independência, então é interessante, vai lá, procura América, a Saga dos Estados Unidos, e aí você assiste o documentário, vai ampliar seu conhecimento em relação a esse fato histórico dos Estados Unidos. Os colonos contaram também com a ajuda dos espanhóis, franceses e dos dois reinos europeus inimigos da Inglaterra, auxiliando os colonos com soldados, com armas, a mudaram o rumo do conflito, levando à vitória dos colonos em outubro de 1781. A independência foi declarada em 76, mas efetivamente a liberdade só veio em 1781. Em 1783 foi assinado um Tratado de Paris, que finalizou as últimas tentativas da Inglaterra se tornar dona dessas 13 colônias. Bom, aqui a Inglaterra não teve que receber nenhuma indenização por consequência da independência, diferente do Brasil, né, que teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal desse a liberdade para o nosso país. E o Brasil já começa endividado porque nós não tínhamos esse dinheiro. Foi pegar de quem? Dos grandes amiguinhos nossos, né, os English, da Inglaterra. Este reconhecimento, a independência dos Estados Unidos estava concretizada, com o Tratado de Paris, certo? E aí nós temos essas imagens. Os americanos são muito de heróis, né? Diferente do nosso país aí, que quase que esquece os heróis da nossa parte da independência, enfim, porque não foi uma guerra, né? O Brasil foi lá no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I estava lá montado seu cavalinho branco, né? Desceu a Serra do Mar com um cavalo, né? O cavalo não descia a Serra do Mar, então eles só usavam mula. E aí Pedro Américo vai lá e pinta o cavalo do Dom Pedro II, Dom Pedro I, primeiro com um cavalo lindo e maravilhoso, branco, né? Porque não ficava bem desenhar o cara que libertou o Brasil em cima de uma mula, né? E aí o Brasil vai lá, independência ou morte. Foi isso. Aí mandaram uma carta para Portugal, né? Portugal ameaçou invadir, não veio ninguém. E aí as relações diplomáticas, né, foram mais altas, né? E aí o Brasil falou, não, então nós pagamos, o Portugal pediu uma indenização pelo prejuízo, e o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas. E é assim. Por isso que não tem muito aclamação, nós não temos muito heroísmo, né? Não tem muito patriotismo no Brasil, por consequência dessas fatalidades da história que não traz nenhuma glamour na história, né? Diferente dos americanos que lutaram mesmo. E também tem o seguinte, né, minha gente? A propaganda deles em cima disso tudo é muito forte, né? Eles valorizam muito a questão da independência. Não que o Brasil não valorize, mas os caras
ter que tirar o chapéu para eles, né? Infelizmente é assim, ok? Bom, essa parte do documento a gente vai deixar para a próxima aula, e aí nós estamos quase finalizando esse capítulo também, tá bom? E aí depois tem que se virar por conta própria os ingleses aí, não é os americanos aí. Agora não tem mais a Inglaterra para ajudar eles, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.